Fala, galera aqui do Agito Mais, nessa quarta-feira, mais um Entre Elas, que hoje está com uma cara de entre nós, cá entre nós. Eu tenho o prazer e a alegria de receber hoje aqui o presidente da Câmara, o Arnaldo Santos, vereador Arnaldo Santos, hoje como presidente da Câmara Municipal, né, nossa Casa Legislativa. E eu tenho, assim, uma alegria de estar aqui conversando com ele, que a gente vai falar de temas importantes, né? Então, esse Entre Elas hoje aqui está com uma cara de cá entre nós. E eu queria, né, antes de começar o nosso programa, falar dos patrocinadores aqui do nosso programa, aqui do Agito Mais, né, que graças a eles que a gente está aqui para falar de temas tão relevantes na nossa cidade, que é hoje, né, a presença do nosso presidente da Câmara, Arnaldo Santos. Então, vamos falar aqui, gente, da Global Leader, a Global Leader, que é aqui, né, do nosso queridíssimo Hugo, nosso empreendedor. Você que tem uma internet lenta, com preço salgado, vem para a Global Leader, gente, que tem um preço bom, agilidade no serviço, agilidade na internet. Então, não deixe de prestigiar a Global Leader, que é aqui da nossa terra. Outro patrocinador que está aqui com a gente, conosco, acreditando nesse projeto do Agito Mais, que é o Pede para Sair, que é essa sorveteria e uma loja de sorvetes, assim, com vários sabores de sorvete, de açaí. Incrível, um espaço muito aconchegante, com deliciosos sorvetes e açaí também. Roberto Preto, que é um restaurante e um bar também tradicional da nossa cidade. Então, Roberto Preto, gente, faz parte da história de Itabirito. Quem quiser comer um boi com queijo, um frango com queijo, uma batatinha com queijo, cervejinha gelada, vai lá no Roberto Preto, que ele vai servir você. E também pode pedir pelo aplicativo. Mercearia Itabirito, também, que é um comércio muito tradicional na nossa cidade, que está aqui acreditando nesse projeto aqui do Agito Mais, né? Comigo aqui no Entre Elas, acreditando nesse trabalho. Outro é o Bar Bendito, Bendito Bar. Todo mundo quer ir para o Bendito hoje, gente. É o point da cidade. Giovanni e Mariana, que recebe todos os artistas lá no Bendito. Todo artista quer ir hoje tocar e cantar no Bendito. E a população, o público jovem. Então, Bendito Bar, muito obrigada aqui por estar nos prestigiando aqui, tanto no Agito Mais, como Entre Elas aqui. Outro patrocinador que acredita nesse projeto Agito Mais é o Zupo Santos Imobiliária, que é aqui da nossa cidade, aqui, gente, no prédio do Posto Ali. Quem quiser ter um imóvel, né, o sonho da casa própria, um aluguel acessível, vem aqui para a Zupo e Santos Imóveis, aqui pertinho, no prédio do Posto Ali. Então, gente, esses são os nossos patrocinadores que estão acreditando no nosso projeto, do Entre Elas, acreditando no projeto do Agito Mais. Então, agradeço a todos e agradeço a você que está aqui nos prestigiando também. Então, gente, chega de falazada, vou aqui passar a palavra para o nosso, né, queridíssimo Arnaldo Santos, que é vereador no 6º mandato, né, Arnaldo? 6º mandato. E como presidente da Câmara é o 7º mandato. Então, quero já começar, Arnaldo, esse bate-papo nosso falando sobre isso. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Quero cumprimentar a Luciana, né, pelo convite, agradecer aqui o Hugo, o proprietário aqui do Agito Mais, dizer que eu estou encantado com tanto capricho, com tanto carinho que está sendo montada essa estrutura, e dizer que todo meio de comunicação sério é bem-vindo e faz bem para qualquer sociedade. Gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar todos que acompanham aqui também o podcast, e dizer para a Luciana que realmente estou no meu 6º mandato de vereador e no 7º mandato como presidente da Câmara. Ótimo. Então, já que a gente está falando sobre isso, antes de entrar no nosso tema central, que é o CAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, Isso. Eu queria fazer essa pergunta. Qual que é o segredo, Arnaldo, de estar aí no 6º mandato? Olha, eu também me pergunto isso de vez em quando, porque eu não nasci em Itabirito, escolhi aqui para viver, e venho assumindo esses mandatos aí. O segredo é a verdade. É só a verdade, não precisa de inventar nada. Exercer um mandato é simples, você não inventa, não mente, não enrola ninguém. E se você conseguir cumprir isso aí, você vai longe. Tipo, como se a pessoa sentisse que aquilo ali é verdade. Isso, a verdade. Primeiro que a verdade, cada um de nós temos a nossa verdade. E você tem que ser coerente em cima dessa verdade. Então eu busco o tempo todo esta coerência. Então não mudo o meu comportamento para agradar. Então procuro ser reto nas minhas ações. Eu fiz essa pergunta para você porque é desejo de muitos, né, Arnaldo, tá na vereança.
Verdade. Muitas pessoas desejam isso, assim. E eu vejo, assim, na minha humilde observação, porque eu não sou uma política, nunca passei por essa experiência, mas eu acho que um vereador ou quem tiver ali no cargo, dependente dos poderes que está, né, mas o cargo legislativo, eu acho que ele tem que ter duas coisas, que é conexão, conseguir se conectar com o povo, né, e ter uma certa resistência às críticas. Verdade. E eu acho que você tem isso, mas com algo diferenciado, uma peculiaridade que seria, no caso, as redes sociais. Você está fora das redes sociais, né, Arnaldo? Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, sobre essas duas coisas, que é a conexão com o povo, né, assim, escutar realmente o que o povo quer e necessita, né, até a mais, né, porque não o que ele quer, mas o que ele necessita, né, como uma criança. Se vou perguntar para a criança, quer uma salada e um chocolate? Lógico que ela vai querer chocolate, mas você vai dar, como pai, vai dar a salada, né? E mesmo assim, ter essa conexão e essa resistência à crítica, Arnaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Verdade. Eu tenho dificuldades com as redes sociais, por alguns motivos. Primeiro, que eu tenho dificuldade realmente de acessar, de interagir, eu tenho essa dificuldade. E quando eu me elegi vereador, da primeira vez, por exemplo, e venho até hoje, eu optei por fazer bem feito o trabalho dentro da Câmara. Então, eu trabalho muito em votação de leis, de viabilizar projetos, de ajudar a aprovar, de acreditar nas propostas. Então, peguei para fazer isso com muita seriedade, dentro daquilo que eu sempre falo, de uma coerência, e em cima disso eu vou norteando a minha participação na política junto aos cidadãos. É claro, a gente tem assessoria, a gente tem toda uma estrutura para receber, mas o meu foco primeiro é de fazer bem feito o trabalho de ser vereador. Aí fazendo isso, eu consigo conquistar outras coisas. Eu passo a ter a credibilidade das pessoas, dentro dessa credibilidade eu consigo desenvolver e esse acompanhamento popular das minhas ações. Entendi. Então é um trabalho mesmo mais racional, vamos colocar assim? Muito, muito. Porque hoje o povo é meio que convocado à emoção que está ali na rede social. E você, como você não tem esse, entre aspas, recurso que você até recusa, então essa conexão sua é mais orgânica, né? De tete a tete, falar com as pessoas na rua, às vezes ir ao seu gabinete, ao invés de estar na rede social. Seria isso? Ou eu entendi errado? Seria isso. Eu até estou repensando, porque faz falta. Na rede social, se por um lado você tem uma agressividade exagerada de algumas pessoas que às vezes até te julgam com a régua deles, que isso me preocupa, mas por outro lado, você fica meio que fora, dá a impressão que você não faz nada. Ah, entendi. Então, assim, há necessidade. Infelizmente, na política, o que uma mão faz, às vezes a outra precisa saber. Entendi. E eu tenho uma certa resistência, mas estou trabalhando nisso para eu voltar, para mim ter uma linha mais direta com a população. Talvez assim, você não pagar, mas contratar uma pessoa que entenda das redes e faça esse trabalho técnico para você seria ideal, né? Seria, isso, a proposta Eu falo que é tantas perguntas que eu já tenho a oportunidade de estar aqui com você, que você também está no 7º mandato como presidente, né? Isso. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo tivessem a consciência que existe essa diferença também entre o vereador, quando ele está lá, né? Fiscalizando, votando as leis, e quando ele está na diretoria enquanto presidente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão das funções, e até teve algo sobre isso no site, no Instagram da Câmara, perguntando às pessoas se elas sabiam realmente qual que era a função do vereador, mas não vi ali nada sobre a diretoria. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do presidente, que eu acho extremamente importante, e você, como está na 7ª experiência, né, Arnaldo, queria que você falasse um pouquinho assim da importância da presidência, né, da Câmara, da nossa Casa Legislativa. A verdade é o seguinte, quis o processo que a Câmara tivesse uma mesa diretora, que é composta por presidente, vice-presidente e secretários. E o que acontece? O desafio para mim, que estou no 7º mandato de presidente da Câmara, é me superar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Se eu cheguei 7 vezes presidente da Câmara, é porque a cada mandato eu tenho me superado. E aí o que acontece? A Câmara, o presidente, ele cuida da parte administrativa da Câmara. Ele tem a função, igual tem todo vereador, e mais de exercer o comando da casa. Ele que nomeia as comissões, ele que faz pauta de reunião, ele que recebe os projetos, ele que devolve os projetos. Então, assim, é a organização mesmo da Câmara, mais que administrativo.
Entendi. E eu penso assim que também, você como presidente, eu queria que você passasse assim, essa experiência para a gente na questão da evolução da Câmara. Nesse tempo que você esteve, assim, o que mais, além da rede social, o que você acha assim, que mais assim, evoluiu ou regrediu assim, na questão dos trabalhos da Casa Legislativa, assim, porque você falou uma coisa impactante na sua posse, que eu assisti pelas redes sociais. Você falou assim, que a Câmara Legislativa, que a nossa Casa Legislativa seja maior que o vereador, que ela seja maior do que você, vereador, porque você é passageiro, mas a nossa Casa Legislativa, ela vai ficar. Então, isso aí eu achei bem forte, né, sua fala. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e essa questão da evolução. O que você acha que melhorou? O que você acha que regrediu? Se não teve esse regresso? Não é fácil, né? Porque são 6 mandatos, são 24 anos. 24 anos, uma vida, né, Arnaldo? Acompanhando uma vida. E aí, o que acontece? Muda muito o perfil. Quando eu cheguei a uma Câmara, lá no meu primeiro mandato, eu era o vereador mais novo. Mais novo? Mais novo. Hoje eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Hoje eu sou o mais velho. Mas nem aqueles que estão com o cabelo branco é mais velho que você, não? Não, estão mais acabados, né? Mas não são mais velhos. Não significa que são os mais velhos. Verdade. Eu nem vou falar o nome. Olha, quando eu cheguei para a Câmara em 97... 97. Então, assim... foi, 97. 97. Uhum. Tinha vereadores, assim, mais velhos, muito experientes, e aqui eu cito, por exemplo, Chiquinho, doutor Francisco, né? Da Carioca, isso, né? Chiquinho da Celina. Isso. Então, assim, o Chico foi um verdadeiro professor para mim. Eu achava ele tão inteligente. Muito. O Chico era coerente, o Chico era fino. Calmo, cara, né? Bom para tratar. Isso. Daí eu tive o Chico como um espelho, uma referência, e tive o Tião Cabeção, que era o diretor administrativo da Câmara, que era aquele cara que realmente orientava. Sim. Então a gente chega para uma Câmara inexperiente, e eu peguei nessas duas pessoas, que inclusive nós éramos oposição, não éramos do mesmo grupo político, mas assim, pessoas tão preparadas para exercer o mandato e a função, que ajudou que a vida nossa fosse fácil naquele momento. Isso em 97. Isso em 97. Aí você vai para uma reeleição, você passa a conhecer as pessoas, aí você já passa a ter voz também, porque no início você escuta muito, fala pouco, e você vai desenvolvendo. Você tem 2 opções: ou você acomoda, ou você estuda para você crescer. E quando eu falo estudo, você começa a estudar a lei orgânica, começa a entender as leis, você começa a entender o regimento interno, para você ver se tudo aquilo que fala é verdade. E quando você sabe a lei orgânica, ou você conhece a lei orgânica e o regimento, não é só conhecer, você tem que saber o regimento, aí você está preparado para exercer o mandato. Entendi. E aí, o que a gente observa, aí eu vou pegar dessa época para uma época atual, até porque são muitos anos, senão vai delongar um pouquinho maior. Nós temos hoje uma Câmara nova, uma Câmara de muitas ações, uns vereadores que chegaram agora com muita força. Tem assim, vereadores que às vezes nem aparecem muito na fala, na mídia, mas que nos bastidores ajudam a entender o processo, ajudam a construir. E vou te contar uma coisa, eu que estava num momento assim de ensinar alguém, de ajudar alguém, eu estou aprendendo muito com eles. Porque, principalmente quando a pessoa chegou agora e quer aprender. Então, quando ela te questiona, ela força você a estudar. Porque como que eu vou responder um vereador que está chegando agora, que me pergunta, que é meu amigo, inclusive, sendo que eu não estou preparado? Aí eu tenho que buscar. Falo, gente, vou ser perguntado sobre isso, eu tenho que saber isso. Então me força atualizar. Essa oxigenação do poder, quando você começa para essa turma mais nova, no meio da gente lá, isso enriquece o processo, ajuda o entendimento, faz com que nós tenhamos aqui uma consciência de entender, por exemplo, mais as questões da juventude, porque eles são jovens, eles estão ali no meio, e aí você vai misturando ali para você sobreviver também e fazer com que você... aí não é destacar, eu nunca preocupei em destaque, é o que você falou. A minha luta no Poder Legislativo é para que nenhum vereador, nenhum integrante da casa seja maior do que a Câmara em si, do que a instituição em si. Nenhum homem pode ser maior do que a obra. Do que a instituição, isso é muito importante. Achei muito forte isso, sim. E serviu de recado para muita gente, que eu considero, assim, e serviu de como referência, né? Que tudo que você vai fazer ali como vereador,
que seja para o povo e não para o próprio reconhecimento. Eu achei muito importante a sua fala, quanto presidente, né? Porque tem um peso. Isso. Mas eu te fiz essa pergunta por duas questões, assim, que uma é a questão da representatividade feminina, que eu queria entender, assim, ouvir de você, enquanto vereador, presidente, tem essa experiência, o que acontece na nossa cidade e região que a coisa não acontece? Que seria a representatividade feminina. E outra é a questão que eu vejo hoje, e que você também um dia falou, que eu presto muita atenção mesmo, assim, eu sempre estou seguindo, que você falou da importância que produzir, entre aspas, projeto é importante, mas mais importante é que esse projeto seja executado, que ele tenha uma força política no sentido assim, de ser executado, porque não adianta só estar ali. E eu percebi que no primeiro mandato que foi do Léo, inclusive eu dou os parabéns para o Léo, que eu achei que foi um mandato muito bom, inclusive essa questão digital, né, como ele revolucionou a Câmara, né, assim, eu achei incrível, e o tanto de gente que agora acompanha por causa dessa tecnologia, assim, eu achei fantástico. E ele falou, a gente bateu o recorde de projetos de lei. Mas parece que a impressão, você me corrija se eu estiver errada, a minha percepção, parecia que os vereadores que estavam chegando, até aqueles que já estavam meio que quase que concorrendo para mostrar serviço, entre aspas, e de colocar projeto. Mas aí eu me pergunto, desses projetos, quais realmente que são executados, sabe, Arnaldo? E você falou um dia sobre isso, porque colocar muito projeto incha a máquina pública, que gasta mais dinheiro, porque às vezes aqueles que são recusados também é um gasto público, né? Muito. Então são dois comportamentos que eu queria que você falasse, né? O primeiro é esse, e o segundo é a questão da mulher, mas depois a gente vai entrar sobre isso, que eu quero mais pergunta para falar. E se você puder falar um pouquinho sobre essa questão dos projetos. Eu falo. Tem uma falsa ilusão de que muitos projetos é porque foi produtivo. Isso. O que precisa fazer, por exemplo, vamos fazer só uma alusão. Se os vereadores entrarem, por exemplo, com 60 projetos de lei, talvez 3 ou 4 foram aplicados até hoje. Pois é. E projetos bons. Isso. Entendeu? Nós temos projetos bons que estão engavetados. Isso. Mas o que acontece nesses projetos? Se você tem uma diretriz, se a prefeitura, se o executivo traçou uma diretriz a seguir, se você tenta entrar alguma coisa no meio que está fora daquela diretriz, não vai ser aquecido. A prefeitura não vai comprar aquela ideia. Então, na maioria das vezes, e eu comento com os colegas, você quer apresentar um projeto, constrói o projeto com o executivo, porque se não for vontade dele é bobagem, é mais uma lei perdida. É verdade. E aí ele veta, a gente derruba o veto, vai para a justiça, fica aí. Alguns meses na justiça, alguns anos na justiça e não resolve. Então, assim, E ele morre porque ele é esquecido, né? É verdade, ele morre porque é esquecido. Não há uma cobrança para que ele se realize. Às vezes, ele está contra a vontade de quem está administrando a cidade, e é natural que esteja. Com certeza. Então, assim, a gente acaba tendo muitos empecilhos nisso aí. O vereador não pode fazer um projeto que gera despesa para o executivo, porque ele não tem como apontar a fonte da despesa. Aí há algumas discussões mais amplas, porque boa parte deles não geram despesa, mas se a prefeitura quer vetar, por exemplo, ela cria esse argumento. Sim. E não é o prefeito agora, não, é tantos outros prefeitos que passaram. Recurso jurídico, que o nosso direito é imenso, né, para isso. É verdade. Então, se isso não está numa linha, num plano de governo do executivo, dificilmente vai acampar essa lei. Então, nós temos esse primeiro problema com as leis. E olha que temos leis boas. E temos leis também que realmente são desnecessárias, que eu não quero aqui falar. Sim. Até por questão de ética aqui pelos vereadores. E às vezes a gente ajuda a aprovar uma lei que a gente tinha até certeza que ela não vai ser executada, mas também você não pode tirar daquele vereador a visão dele. Ele teve aquela visão, ele acha que aquilo funciona, ótimo, quem sabe, se for aplicado, beleza. Se não for, aí a gente fica nesse emaranhado de leis aí, que mais um número. Pois é. Então, desculpa te cortar, mas assim, eu vejo isso. Quando você fala essa questão da rede social, eu tenho quase certeza, sabe, cara, que assim, chamando assim, parece que quer responder até a mídia. Porque se ele faz bastante projeto, ele quer colocar lá, eu sou autor, sei lá, de 20 projetos esse ano, de 30, de 40 no meu mandato, mas assim, e aí eu penso assim, mas qual que é aquele que está sendo realmente cumprido, né? Que está sendo realmente onde o cidadão comum vai se beneficiar daquilo ali. Então, eu acho isso muito preocupante, porque realmente é um gasto público.
Verdade. Para você ser aprovado naquela lei, passar pelo jurídico. Então, assim, eu queria... Então, você já me explicou muito sobre essa questão e eu entendi bastante. Eles recebem bem essa questão? Os vereadores? Isso. Não, aí que entra. O vereador, ele idealiza a lei, ele constrói, ele atende a uma cobrança, aí ele tem aquela expectativa, às vezes divulga a lei, como aquilo foi um marco para o mandato dele, aí vem o veto. Aí você vem o veto, a gente, por mais que a Câmara fique do lado do vereador, aí a gente derruba esse veto. Aí entra na justiça. E sabe quanto que isso vai resolver? 2 anos. A justiça às vezes fala assim, ó, a lei realmente, aliás, nós temos assim, até hoje, nesse mandato, nós já tivemos acho que 4, nesse ano, 4 leis que nós perdemos na justiça. Recorremos, mas já perdemos. Sinal que a lei não poderia ser aplicada. Sim. Então, razão para o executivo nesse sentido. E noutras leis, há também a má vontade do executivo para entender, para ajudar, para aplicar. Isso é muito claro. E quando eu falo sempre do executivo, é porque é a visão dele. Hoje foi ele, ontem foi outro, um dia fui eu. Com certeza. Então, é a assim, forma dele interpretar. É verdade. É essa a interpretação. Nossa, então assim, fica a reflexão, né, para os vereadores também, para eles terem essa maturidade de responder à mídia, mas também de saber o que realmente é necessário, o que é produtivo para a nossa Câmara, para a nossa cidade, né, Arnaldo? Verdade. Agora eu queria entrar, principalmente esse assunto, eu acho que é muito importante, né, porque entre elas a nossa proposta é sempre trazer homens e mulheres, mas falar de questões femininas, no sentido assim, quais são as demandas das mulheres hoje. Então, essa pergunta que eu vou te fazer, eu considero que é muito importante nesse sentido. Eu venho assim observando, até estudando um pouco sobre o comportamento do eleitor aqui na nossa região, da região dos Inconfidentes, assim. Nossa região, né, por ser uma região muito católica, pela questão assim e evangélica também. Então, somos um povo aqui na nossa região certo conservador, né? Se for olhar hoje, por exemplo, a nossa Câmara Municipal, ela é quase que, entre aspas, essencialmente conservadora na questão ideológica dos partidos, né? A gente não vê mais aquela questão ali dos partidos de esquerda fazer aquele movimento como foi ali na década de 90, início de 2000 na Câmara Municipal. Estou errada? Ou me corrige? Não, tá certo. Isso, né? Então, assim, então tem essa questão conservadora, né, que eu não tenho crítica em relação a isso, né, nem a favor nem contra, né, eu acho que é um comportamento social daquela cidade, né, então reflete o povo daquela região, daquela cidade. Mas, em contrapartida, a gente hoje, pelo censo, vai ter o censo agora, mas até hoje, me parece que a gente tem de eleitorado feminino 52% ou alguma coisa, 53% de mulheres, né, votantes. Então, a gente é a maioria. E eu queria te fazer essa pergunta, assim, Arnaldo, assim, por que a coisa não acontece, assim? Por que a gente não tem a representação feminina na nossa cidade e é muito pouco ainda na nossa região? O que você acha que acontece que ainda a gente está precisando melhorar, está precisando evoluir? Porque a política é um jogo, né, de peças, a gente sabe disso, não adianta. E outra coisa, não adianta você ficar falando de ideologias que não vão acontecer. Não adianta você jogar um baralho na mesa de xadrez. Então, aprenda a jogar o xadrez. Então, eu queria ouvir de você isso, assim. E uma dica, né, para as meninas que estão nos ouvindo, assim, queria ouvir de você o que a gente precisa fazer para que a coisa aconteça nas próximas eleições, assim. Olha, eu gosto, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu gosto de falar de uma ação do ex-prefeito Alex, quando ele pensou, durante uma campanha, montar uma estrutura para conversar com as mulheres. Ele criou Mulheres em Ação naquela ocasião, e o Alex, na época, ele comentou o seguinte, ele criou uma frase, naquela fala dele, ele falou o seguinte: quanto mais mulheres na política, mais política para as mulheres. Olha. Então, assim, o Alex, na ocasião, isso ficou marcado para mim. O que acontece? Quando não se tem uma mulher na Câmara, você perde, eu diria, representatividade, porque só tem homens e ali fica realmente... Até um pouco constrangedor, às vezes. Às vezes fica. E quando, por exemplo, nós tínhamos a Rose no passado. Isso. A Rose era uma pessoa, assim, muito elétrica, né? Entrava em todos os assuntos, conversava, participava, tal. Nós perdemos isso, perde-se um pouco a sensibilidade. Agora, o que precisa para mudar isso? Olha, eu tive num evento outro dia com uma Câmara de 13 vereadores, 6 eram mulheres. Nossa, onde? Qual cidade? No Paraná. Eu me esqueci a cidade, mas foi no Paraná. Nosso sonho. Então, o que acontece? Tem que ter uma organização.
Tem que começar. A verdade, Luciana, é que as pessoas estão desacreditadas na política, a mulher mais ainda. Mais ainda? Você mais sente ainda. isso? Eu sim? sinto que há um descrédito. Você tem tantos nomes bons aqui, claro que nós não vamos enumerar, mas nós poderíamos falar uns 20 nomes aqui que, se encampasse para a política, teria sucesso, teria uma representatividade melhor. Aí você ainda escuta falar assim, mas a política não é coisa séria, eu não posso entrar. Ora, é lá que define os nossos rumos. Com certeza. Então, se não dá a cara para bater, nunca vai mudar essa história. Então, você fica... Você tem aquela cota que Isso, 30%, você tem que preencher, e o contrário também é verdadeiro. Se quiser montar um partido só de mulher, 30% tem que ser homem. Quem sabe, hein, Arnaldo? Quem sabe, mas a grande fala minha nesse sentido, assim, as mulheres têm que gostar mais da política. E por que você acha que não gosta? Para além dessa crítica que você falou aí, que eu tenho mais ou menos uma ideia, uma noção assim, mas você acha que ela está muito afastada? Você acha que ela pensa que não é o lugar dela? Sabe o que acontece? A mulher, por exemplo, ela é mais sensível, ela, de certa forma, você tem menos mulheres corrompendo, então, boa parte delas entendem. E tem alguns homens também, claro, mas entende assim, eu não posso entrar ali, que ali tem corrupção, tem isso, porque no passado, quando você falava política, você ligava a corrupção. Isso. Então isso afastou um pouquinho, afastou as pessoas de bem, afastou as mulheres. Historicamente, a gente já vem de um processo aí que as mulheres eram excluídas dos processos, né? Então, assim, precisa realmente preencher o espaço. O espaço a Câmara tem 13 vagas. Essas 13 vagas serão preenchidas. Se os bons omitirem, se os bons não participarem, vai ter espaço para quem é oportunista, para quem está ali numa situação só para, de repente, aqui se promover, alguma coisa nesse sentido. O que tem que ter é essa consciência. Sim. As mulheres têm que abraçar essa política. Eu te fiz essa pergunta porque o meu início na comunicação foi esse, assim, falar rapidamente com você. Eu via isso, então um dia eu tive uma ideia de fazer lá em casa umas lives para as meninas, porque eu vi que elas não estavam se movimentando, sabe? Aí eu fiz 25 lives e era sempre 2 meninas e foi bacana, assim, até os candidatos a prefeito foram no final e tudo, e foi através disso que eu entrei para comunicação, sabe? Que eu tinha essa preocupação, e no final não deu certo, porque ninguém foi eleito, mas aí no dia da campanha eu fiz questão, sabe, assim, no TSE, eu fui lá e somei todos os votos, assim, eu não lembro ao certo quantos votos foi, mas eu lembro que eu e a doutora Gleice, a gente conversou e falou assim, olha, Luciana, deu 210% a mais da última campanha para agora, ou seja, quase que dobrou a quantidade de votos, não, mais que dobrou a quantidade de votos no voto feminino. Então, quer dizer, teve uma evolução fantástica. A gente só não conseguiu articular de uma forma coerente para que elas, hoje, né, estejam ali representando. Mas é uma evolução, né, Luciana? Sim. O próximo passo pode ser um passo maior. Sim. Né? Você só tem um segundo passo depois que você dá o primeiro. Com certeza. Então, assim, o caminho é esse. E observa bem, às vezes as mulheres não estão entrando nos cargos eletivos. Sim. Mas nas funções estratégicas, seja na prefeitura, seja na Câmara, são os melhores cargos ocupados por mulheres. Isso é verdade. Observa bem, se a gente analisar aqui no próprio secretário do Orlando, prefeito, nós temos lá, assim, a maioria são mulheres. Né? No mínimo 7 ali. No mínimo, você tem a secretária de saúde, você tem planejamento, aliás, a secretária de saúde, a Creuza, que tem feito um trabalho muito bom. Bom, né? Caladinha, sem alarde, mas trabalhando muito, trabalhando todo dia. O sistema de saúde precisa melhorar sempre, né? Nós acostumamos, assim, ter uma saúde muito boa. Houve momentos que deu uma caída, agora está dando uma estabilizada. E a Creuza, assim, nossa, eu tiro o chapéu para ela todos os dias, trabalha muito. Então, nós temos a Rose, ex-vereadora, está lá na Secretaria de Assistência Social, a Débora no Planejamento, a Rani lá na Fazenda, a Iracema na Educação, e tantos outros, a jurídica, a doutora Celina. Então, se nós temos essas pessoas servem para ocupar os cargos técnicos, elas seriam melhores ainda em cargos políticos, porque ela tem a sensibilidade do conhecimento e ajuda na aplicação de algumas coisas. Agora, não tem uma fórmula mágica, tem que gostar. E quem opta por não gostar na política, dificilmente vai ser um membro dela, né, efetivo. Né? A gente acaba sendo, de certa forma, coordenado. Na Câmara, por exemplo, nós temos lá
a assessoria jurídica da Câmara, nós temos 2 advogadas, Sim. nós temos a doutora Beatriz, que é assessora parlamentar. Então, assim, são os cargos de grande importância na Câmara. De destaque, né, de liderança. Né? Então, assim, mulher cabe em qualquer lugar. Ela tem que estar onde ela quer estar. Ela tem que acreditar mais, né? Muito. Isso é verdade. A gente foi educado, principalmente até antes da internet, a aprender que política não presta. Era a mídia sempre colocando ali só notícia ruim o tempo todo. E o brasileiro, a cultura dele vai que ele não vai rejeitando esse assunto, né? Então, meio que ele não se sente representado. Então, ele não quer participar. E tem, Luciano, uma meia-culpa também dos partidos. Sim. Por quê? Quando chega a época de eleição, eu, por exemplo, participei ativamente da estrutura do meu partido. Sim. Aí você tem as pessoas, você procura. Por exemplo, eu no nosso partido, eu via mulheres lá com uma capacidade enorme. Se fosse vereador, estava dando um show na Câmara. E aí, elege os homens. No caso, nós elegemos 3. Sim. De certa forma, os partidos, o nosso também, mas os partidos, não é que esquecem, mas sai cada um para uma ação e se preocupa pouco com aquela pessoa que não foi eleito. Às vezes ela mesmo conseguiu uma adaptação aqui na prefeitura, porque técnica estava aventurando na carreira política, ou estava buscando essa cadeira na Câmara, mas ela está hoje prestando serviço. Então os partidos são muito bons. Para o momento, ele deixa de ser partido para ser unidade. Depois que elege também, volta a ser partido. Entendi. Então também tem isso Não tem um movimento constante para a formação delas, é infelizmente não tem. Por exemplo, eu estou aqui fazendo até uma meia-culpa, porque eu, por exemplo, vivi isso no meu partido e não consegui. A gente não consegue, porque cada um sai para a sua ação e aí acaba é tomado pelo tempo, né? Verdade, muita gente boa acaba ficando fora de um processo. Mas aquilo que você falou, né, é vivendo e aprendendo, e o negócio é não desistir. Verdade. Se a gente teve 210% de evolução, né, de votos de 2014 para 2018, né? Então, agora daqui 2 anos, quem sabe, né? A gente já vai pensando para que realmente gostaria muito. Quem sabe lá no futuro tem umas 6 mulheres lá. Eu acho que nunca aconteceu isso, né? Não. O Arnaldo, agora eu queria falar agora das questões da ação da Câmara como presidente, né, as ações que tem, que é um assunto assim da vez, né, que foi um dos motivos que eu fui até você para te procurar, que é o CAC, que eu acho super importante, que trouxe um certo, entre aspas, um caos para a nossa cidade pela paralisação dele. Eu acho assim que eu mesmo precisei da minha identidade, porque eu perdi, né, nessa época da enchente, eu fui fazer em BH, sabe? E assim, eu queria que você falasse sobre isso, a questão da dificuldade, por que antes não estava funcionando, e agora a expectativa do funcionamento do CAC, né, que é o pessoal que não sabe, gente, CAC é o Centro de Atendimento ao Cidadão, né? E lá que são confeccionados os documentos, a identidade, e para além disso, ali tem também um atendimento que é impressão de currículos, não é isso? Tem outros serviços que acolhem o cidadão ali, né? Nesse momento que ele está vivendo ali de fazer um currículo, de fazer a identidade, principalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade é o seguinte, para falar do CAC, eu tenho que fazer aqui uma menção ao ex-presidente Rodrigo, que ele idealizou o CAC, e assim ele foi instalado naquela área central, que com as chuvas nós perdemos tudo. Tudo. Não aproveitou nada. E aí, assim que as coisas foram resolvendo, voltando à vida normal, não dava mais para ficar naquele lugar. Sim. Aí nós conseguimos mudar lá para o prédio dos Cascudos, ali onde em cima do supermercado, do Depósito Material de Construção do Farid. Hoje é ali? Hoje ela é. Então na Santa Efigênia ali. Santa Efigênia, ali indo para o Italbira, naquele prédio grande ali, do Carlinho. Do Carlinho? Do Carlinho Cascudo. Sim. Onde que é o Depósito Material de Construção do Farid. Sim. É em cima. E aí o que nós fizemos? Buscamos um lugar alto, porque não dá para ficar o tempo todo ano passar nessa dificuldade, né? Aí fomos para lá, para começar do zero. E aí, nesse meio tempo, aliás, não foi só em Itabirito, foi Minas Gerais todo, então muita gente sem identidade. Sim. Nesse meio tempo, nós perdemos o credenciamento. Não é nem perder o credenciamento. As pessoas que estavam fazendo identidade, elas dividiam em fazer identidade e atender na delegacia.
A demanda da delegacia estava muito grande, as pessoas não tinham essa disponibilidade. 2 profissionais que prestavam serviço, 2 profissionais muito competentes. E o que nós passamos? Fizemos uma parceria com a prefeitura para treinar ou fazer o curso de 2 pessoas. Sim. Nesse intervalo, muda-se a carteira de identidade. É verdade. Era feita num processo, você levava sua foto, fazia aquela estrutura, agora nem foto você leva mais. E aí o governo não tinha espaço, a Cadepol em Belo Horizonte estava em reforma, não dava para fazer o curso. E só podia assumir identidade se tivesse o curso. O curso. E a máquina, na verdade. E a máquina, Aí a Cadepol distribuiu um kit para todo mundo. Nós tivemos 2 pessoas que foram fazer o curso. Uma já hoje é identificadora do município, que é a funcionária efetiva, chama Sônia. Sim. E nós temos a Daiane, que faz essa coordenação lá do CAC, que se não fosse a Daiane, eu diria que a identidade hoje não estaria nem funcionando. Nossa. Elas são fora de série. A Daiane é responsável, a Sônia que faz a identificação, juntamente com a prefeitura, com a parceria, que cedeu 2 funcionários que estão lá apoiando. Aí nós começamos, tem pouco mais de um mês, fazer essa identidade. Sim. E aí nós não divulgamos. Por que nós não divulgamos? Quando encerrou-se a atividade no CAC, aqui embaixo, tinham 380 pessoas numa fila de espera. Sim. Aí nós falamos assim, só vão abrir novas inscrições a partir do momento que atendermos as antigas. E desde que nós abrimos até hoje, com uma identificadora, nós fizemos, por exemplo, hoje fechou em 114 identidades. Nossa, mas rápido. O que nós fizemos, Lu? Nós pegamos todo mundo que estava na fila, ligamos para cada um deles e falamos, você ainda tem interesse? Eu não tenho mais, eu já fiz, olha, pula para o próximo. E pegamos essas pessoas. Agora, no final desse mês, a gente zera essa listagem. Porque dos 380, muitos ou mudaram o telefone, já não responde mais, outros nem precisam mais de identidade, outros tantos, como você já fez em Belo Horizonte. E aí nós estamos zerando. A partir de 1º de setembro, a gente começa a abrir o cadastramento para o mês. Entendi. E o início, a nossa meta é fazer de no mínimo 10 identidades por dia. Por dia? Então, assim, a gente acha que rapidinho a gente consegue normalizar. Então, a partir de 1º de setembro, a Câmara vai divulgar lá no site, mas o telefone do CAC é 3561-1866. Sim. A pessoa vai ligar e já vai marcar. Não precisa procurar ninguém, não precisa ligar a mim, não precisa procurar ninguém para passar na frente. É só ligar no CAC, se tiver dificuldade para imprimir o DAI, vai ser orientado e a pessoa vai sair de lá com a data para fazer a identidade. Entendi. Então, assim, demorou muito mais do que a gente precisava. Houve um momento que eu achava que nem era possível mais, porque uma hora, quando estava tudo engrenado, o delegado de saúde aqui, aí demos sorte que o doutor que veio agora foi sensível, foi o tempo todo assim, disposto ele esforça para as coisas acontecerem, o outro deixou tudo adiantado, o delegado agora, o doutor agora, resolveu e nós já estamos trabalhando em cima disso. E você foi feliz nesse sentido, porque eu lembro que o Léo apanhou bastante nisso aí, né? Na questão das críticas, porque o pessoal falava muito, até a oposição falava também, né? Que você não está dando conta, que devolve... Teve essa questão assim, né? E você falando que tem a questão técnica, né? Que era inviável nesse sentido, que estava trocando o método de identidade, é isso? Olha para você ver uma coisa, estava trocando. Então, tudo que se fazia no sistema até antes da enchente, perdeu tudo. Nossa, não são mais aquelas máquinas. Nós recebemos um kit. E com um kit é pouco. Algumas cidades, tipo Ouro Preto, receberam 2. Nós só recebemos 1. Tanto que agora nós estamos comprando um outro kit. Vamos ver se setembro, outubro, outro funcionário da Câmara vai fazer o curso, para a gente ter 2 identificadores. Isso acontecendo, a gente dobra a nossa capacidade para 20 identidades por dia. Num curto espaço de tempo, nós nem vamos ter demanda para 20 identidades por dia. Com certeza, porque se a gente for pensar em termos de nascimento, né, não tem 20 nascimentos em Itabirito por dia, né? E essa a situação do Léo, a cada dia era mais complicado. O Léo esforçou, tudo que fazia tinha um entrave. Isso, eu lembro. Então, assim, ele conseguiu realizar algumas coisas, mas ao final foi muito complicado. E olha para você ver como que é complicado. Só agora, depois de 6, 7 meses, é que nós conseguimos
dá uma engrenada. Não está 100% não, está uns 60% só ainda. É uma burocracia muito grande também, porque vocês dependem muito da questão da Polícia Civil, né? Não é um trabalho independente. Tudo que você vai fazer requer um aval da polícia, né? Então, não é bem simples assim, né, Arnaldo? Lu, só para você ter uma ideia, 80% depende da Polícia Civil, 20% nós. Nós estamos aptos há 3 meses para fazer identidade, mas tinha que fazer o curso, tinha que... depende... Quase que foi um presente grego, né? Quando a Câmara recebeu essa tarefa. Nossa Senhora! Porque é uma coisa muito importante, porque como que um município vai viver, né, sem a confecção das identidades? Mas era uma responsabilidade da Polícia Civil que passou a ser da Casa Legislativa, né? Então... E ainda tem um detalhe, o seguinte, nós estamos mudando os gabinetes dos vereadores, o arquivo, tudo lá para o prédio lá em cima. Ainda contamos com a boa vontade do Carlinhos, empreendedor, que nós estamos funcionando lá sem pagar aluguel. Olha. Nós vamos começar a pagar aluguel, parece que a partir de setembro ainda. Nós falamos, Carlinhos, não tem jeito, a gente não pode esperar mais. Sim. Ele falou assim, vou acabar só o lugar das identidades, vocês mudam para lá, colocam toda a estrutura e vocês começam a me pagar aluguel quando eu entregar tudo para vocês. Oh, que bacana, então já tem uns 3 meses que nós estamos lá sem pagar aluguel. Então, ele também como empreendedor né? da cidade, um cara fazendo sério. Política também, né? É uma forma de fazer política, né? Enquanto cidadão comum, né? Ele está fazendo mais do que muita gente tem carga, às vezes. Com certeza. Ô, Arnaldo, eu queria só, assim, dar uma sugestão, se você pudesse acolher, a questão do agendamento. Quando você fala do agendamento, me preocupa um pouco essa questão do telefone. Não sei se você sabe, claro que você sabe sobre isso. A reclamação das pessoas em realmente ligar e não conseguir. Pessoas, às vezes, eu já vi relatos, pessoas ir na porta, ligar e não conseguir o agendamento. Será que também não caberia o agendamento online? Porque, por exemplo, em BH a gente faz o agendamento online e Ouro Preto também. Será que não caberia pelo site da Câmara ou outra via para que faça o agendamento online? Caberia sim. Na verdade, nós temos até 2, um telefone e o outro telefone, depois nós vamos divulgar lá. É o seguinte, nós temos 2 telefones com 2 pessoas para atender. Sim. É aquilo que eu te falei, um é 3561-1866, o outro é 3979-3510. Toda hora que ligar vai ter alguém. Uma dificuldade que as pessoas têm, principalmente os mais humildes, é de imprimir o DAI para fazer o pagamento. E vai atender presencial também. Então, quando ele liga e você vê que ele não tem essa condição, você orienta, ele vai lá, imprime-se o DAI, ele já sai, vai e paga para voltar. Entendi. Porque às vezes você faz online e ele tem essa dificuldade e às vezes ele tá na vaga de uma pessoa, mas ele não imprimiu o DAI, ele não conseguiu pagar, ele nem aparece para fazer. Entendi. Tem muitos casos nesse sentido. Mas nós vamos, num primeiro momento, assim, para a gente não perder, porque 1 hora que fica parado quase que gasta 40 minutos por pessoa. Se ali não vai aquela hora, você não tem condições de chamar urgente. E com detalhe, mas depois nós vamos partir para isso também, nós vamos só dar uma desafogada. E tem um detalhe que eu gostaria de falar, é o seguinte, nós vai fazer encaixes necessários. Isso que nós estamos falando de fazer 9, 10 por dia, nós vamos deixar durante a semana, no mínimo 4 encaixes. Sim. É aquela pessoa que perdeu, precisa da identidade para viajar, precisa para um exame, precisa para uma habilitação, mas num detalhe assim, não precisa, por exemplo... eu estou falando sempre a mim, mas não precisa de outro ligar para mim, Arnaldo, me encaixa. Não, vai lá, tem uma pessoa preparada para entender aquela urgência e marcar a identidade. Nossa, bom demais. Arnaldo, eu queria só que você repetisse, por favor, porque a gente vai colocar na nossa telinha ali, os 2 números, mas principalmente o segundo número. Isso. Olha, o primeiro, né, é 3561-1866. O segundo é 3979-3510. Ótimo. De novo? Fala de novo. 3979-3510. Ótimo. Então, assim, que a população, né, de Itabirito fique tranquila, que a gente agora vai ter as identidades, se Deus quiser, aí tudo certinho, né, vai chegar pelos Correios, que agora é pelos Correios, né? Pelos Correios. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a identidade agora, Lu, ela tem... nós vamos explicar isso direitinho, mas ela tem muitos documentos que você pode colocar. Isso. E às vezes, quando a pessoa vai pessoalmente, principalmente aquele que tem alguma dificuldade,
A gente convoca esse para ir pessoalmente, conhece as instalações, lá vai ser orientado, lá vai imprimir para ele um DAI, porque às vezes ele tem que ir lá numa papelaria, pagar, aí ele já sai com quase tudo resolvido. Entendi. Infelizmente, o que não se consegue é pagar a taxa, que, por exemplo, segunda via é quase R$100. Isso não se consegue, mas quando a pessoa vai lá, aquele que tiver dificuldade pode ir. Hoje nós temos no CAC 4 pessoas preparadas para receber qualquer um que for, ou, aliás, especialmente o que for. Sim, e falando de futuro, né, já estou aqui imaginando, seria possível no futuro, quando tiver tudo estruturado, também fazer uma caravana, tipo assim, dos lugares mais, ou ainda não passou ainda pela cabeça de vocês, ou se não é possível essa estrutura? Olha, pode ser possível, acho um pouco difícil, porque, por exemplo, tem o hoje, cabine, né? É verdade, você não leva mais a foto. Isso. Você tira a foto da pessoa e o sistema da Polícia Civil acusa se aquela foto serve ou não. Então, para você adaptar, eu acho muito difícil. Acho que ainda vai Ainda demora um pouquinho. Demora. Mas com essa agilidade que você está falando, né, principalmente na questão do atendimento, que eu acho que era a coisa que mais irritava as pessoas, né? Tô falando assim, né, Arnaldo, daquilo que a gente escutava, né? Eu ligo, não consigo agendar, eu vou lá na porta e não consigo. Você falando que vai ter 2 números e 2 pessoas para isso, né? Verdade. E no futuro, quem sabe, ter o atendimento online para aqueles que já tenham uma certa agilidade, né? Porque o público jovem, assim, tipo, para eles é automático, eles já vão no site perguntar, onde que está o agendamento online? Né? Então, assim, meio que para eles é orgânico quase, né? Onde é que está online? Tá, que bom, Arnaldo. Fico feliz com isso. Precisa ter, né? Também não podemos fugir disso, não. A gente com quer, certeza. A gente está preparado para recebê-la. Aí nós vamos da melhor maneira que melhor atender. Arnaldo, tem um detalhe ainda da identidade que é importante falar. Lembra que eu te falei das 380 pessoas que estavam na fila? 380. Nós já fizemos 114. Tem muitas pessoas que a gente não está conseguindo contato. Sim. Algumas delas podem estar com o DAI pago. Então, esse que tiver com a taxa paga, com a necessidade, fez uma inscrição ano passado, procura o CAC, liga para lá, que já tem uma estrutura para atender esses em especial. Ótimo. Então, pessoal, vocês aqui que estão nos assistindo, quem já apagou o DAI, que me parece que é quantos reais? 99, segunda via. 99, bastante. Acho que a validade é 5 anos, né, Arnaldo? Ou não? Estou errada? Não sei precisar, eu tenho mas quase certeza, porque tem pouco tempo que eu fiz, então eu tenho quase certeza, pessoal, que a validade é de 5 anos. E quem já está com DAI pago, por favor, né, vá até o atendimento, né, do cidadão ali, ou ligue para lá, para a pessoa ter essa... Não é privilégio a palavra, né, mas que faça valer o direito dela de fazer a identidade. Arnaldo, fico muito feliz com essa notícia, porque realmente é uma coisa muito importante para a nossa cidade, né? Porque imagina você ter que deslocar daqui para ir em outra cidade fazer, e a gente não faz nada sem o nosso documento, né? Então, é uma coisa que foi uma conquista da Câmara Municipal para 2022, né? Assim, eu fico muito feliz, e que bom que foi no seu mandato, né, Arnaldo? Que o Léo apanhou um pouquinho, eu lembro que foi difícil para ele, né? Foi muita dificuldade, e a gente viu o esforço do Léo, e tem hora, e aconteceu comigo também, você vai ficando impotente, você vai, puxa vida, eu preparei tudo, a outra parte, que no caso seria a Polícia Civil, não me correspondeu, não completou essa parceria. Então o Léo teve essa dificuldade, eu tive, agora resolvemos. Uma outra coisa que é muito importante, talvez a gente fale isso numa outra oportunidade, mas porque nós estamos numa fase final, nós criamos dentro do CAC uma sala muito bem estruturada para que as pessoas comecem a fazer as aulas, começam a fazer os exames de legislação aqui, para não precisar de sair. Nós estamos, assim, dependendo de pouquinha coisa. A Polícia Civil muito ágil nesse sentido, muito prontamente está disponibilizando a parte dela e nós cumprindo a nossa. Então, assim, dentro de poucos dias a gente vai ter essas pessoas fazendo aqui numa parceria Câmara, Polícia Civil e as autoescolas. Que, inclusive, as autoescolas compraram um aparelho que precisa para isso, elas juntaram, fizeram essa compra. Então, assim, quem tem que sair daqui para ir para Ouro Preto fazer, que às vezes fazia 2, 3 vezes na semana, hoje pode, se a Polícia Civil assim determinar, porque nós somos parceiros, nós estamos dando a estrutura, poderá fazer legislação, por exemplo, 2 vezes no dia, o que talvez hoje seria 2 na semana, aqui dentro do município, lá no CAC. Que notícia boa!
Depois assim, eu vou passar isso para você com detalhes. Isso, por favor, aí você passa que a gente vai estar repassando para as pessoas, tá? E quem sabe você volta na outra oportunidade para falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho, isso é muito bom, porque isso também é para as pessoas que estão chegando agora, os adolescentes, né? Porque praticamente fez 18 anos, já quer tirar a carteira, né? Então, fico muito feliz com essa notícia. Só notícia boa, Arnaldo. Essa é boa, essa é boa excelente. Demais, fiquei feliz. Essa eu não sabia, realmente. Nós estamos assim... Tem hora que você divulga as coisas achando que ela vai acontecer amanhã e ela acontece daqui a um mês. Aí você frustra, as pessoas começam... aborrece com isso, com certeza. Então, assim, a gente está tomando algumas prudências para que isso aconteça. Para se ter uma ideia, Lu, acho que você entraria nesse assunto, nós introduzimos a intérprete de Libras na Câmara. Isso, eu ia fazer essa pergunta. Não é? Nós chegamos a conversar em off sobre isso. Eu sei da sua preocupação. Aliás, assim, é preocupação de todo mundo essa inclusão. Né? O que nós fazemos? Nós tínhamos um plano para conseguir colocar isso para funcionar a partir de março. Tem 3 semanas que nós conseguimos. Então, olha que loucura. É moroso, né? Moroso, os processos são muito complexos, mas graças a Deus nós conseguimos disponibilizar inclusive, isso. conversei com a Hannah semana passada, ela falou que está muito feliz, né, de saber dessa inclusão que está tendo, porque ela faz parte da comunidade surda, né, porque é casada com o João Paulo. E ela fala que está todo mundo feliz, que tem alguns que já começaram a assistir a câmera, a transmissão, né? O Arnaldo, e a importância disso nessa questão que a gente estava falando, da consciência política. Imagina, inclusive, uma vez eu estava conversando, as pessoas não sabem, né, que é o João Paulo, que é o marido da Hannah, que faz lá a intérprete, ele tem uma escola de Libras na cidade, né? Ali na Sina Libras, que é no São Sebastião. Eu falei com ele, que tá falando, que meu pai veio da política. Não, eu falei, a pessoa que se fosse ser político hoje na nossa família, seria você, João Paulo. Porque ele conhece todo mundo. E assim, aí ele falou, como assim? Mas as pessoas não vão entender o que eu vou falar, né? Aí eu falei, não, vai ainda chegar um projeto que vai ter ali um intérprete dentro da Câmara. Então, isso é muito importante, porque não apenas as pessoas que estão nos assistindo, como acesso daquele que é surdo dentro de um legislativo, gente. Isso vai ser revolucionário. Então, parabéns, Arnaldo, aí para o seu mandato. Eu agradeço, divido lá com a Câmara, com quem mobilizou para isso, e principalmente a Joanita e a Hannah. Isso. São pessoas assim, que você vê o trabalho delas, elas exercem esse trabalho lá pra gente, você vê que não é o dinheiro que está ali, o dinheiro para elas vai ser um detalhe nesse sentido. Claro que faz falta para todo mundo, mas vai ser um detalhe. Elas estão com tanto prazer, elas nos ajudam tanto, que eu vou te falar, se a gente fazer uma reunião nossa de 3 horas e nenhuma pessoa assistir essa tradução dela, ainda assim eu estou satisfeito, porque a gente está dando um recado, e olha que as nossas reuniões passam no YouTube, né? Tem um alcance maior. A gente está dando um recado para tantas outras pessoas que não preocupam com essa inclusão, que aqui nós fazemos dessa forma. As portas estão abertas, né? Sempre. Inclusive, um abraço para a Joanita, que foi minha amiga de vôlei durante 6 anos na minha vida, né? A gente jogou vôlei junto durante muito tempo. Adoro a Joanita, a Hannah. Um abraço para vocês duas aí. Então, assim, fico muito feliz com isso, assim, que esse acesso, Arnaldo, assim, eu fico muito feliz, principalmente até também a questão que vive hoje um drama, né, que é o Max, que às vezes ali eu vejo que ele não pode falar, e quando ele passou por uma cirurgia, eu lembro de uma reunião que ele falou sobre isso, né, pela primeira vez eu não estou conseguindo falar, e me parece que foi o Dr. Edson que fez a tradução para ele, e ele fez questão de incluir no discurso dele daquele dia, falando sobre isso, né, que dessa perda dele, naquele momento que ele não podia, mas ele ficava pensando nas pessoas que nunca puderam, né, então essa inclusão é extremamente importante, então fico muito feliz. Graças a Deus ele recuperou, fala até demais agora. Ele está compensando o tempo que ele não falou. O Marcos graças a Deus, ele né? É artista, foi muito bom, né? Pra gente. Artista também, toca e compõe. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Arnaldo, eu falo que o papo, como é bom, a gente já tem quase 1 hora que a gente está batendo papo aqui. Então, eu queria só finalizar fazendo uma última pergunta e já te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui hoje, né? Depois de um dia seu de trabalho, você está aqui com a gente conversando, assim. Eu acho que isso é muito importante para a gente, enquanto cidadão comum, né? O Agito Mais, entre elas, que hoje está mais cá entre nós, te agradece. E eu queria só, assim, finalizar uma pergunta também que não quer calar, que todo mundo pergunta, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta aqui, essa oportunidade. Uma coisa que eu achei, assim, muito interessante, e eu achei, assim, queria que você falasse sobre isso. A devolução de um dinheiro que vocês fizeram,
num período em que Brito estava passando pela calamidade pública. Eu acho que foram quase 2 milhões ou mais de 2 milhões, não é isso? Ou eu que estou errada? Eu sou muito ruim para números, mas eu acho que foi 2 milhões e meio. Eu lembro que foi bastante dinheiro. Assim. Então vamos fazer justiça. A Câmara criou-se um fundo, e o objetivo desse fundo, com previsão legal, era para construir a sede. Isso. E a segunda pergunta seria essa, a questão da construção da sede. Nesse meio tempo, mudaram-se as leis e não podia ficar um dinheiro mais no fundo. Ah, tá. Aí esse dinheiro, assim que eu assumi a Câmara, eu podia brigar na justiça para manter o dinheiro ou devolver o dinheiro. Sim. Aí eu preferi devolver, porque o dinheiro, no executivo, quem executa, quem realiza, a gente espera e deposita todas as cartas, que esse dinheiro vai ser revertido o mais rápido possível para o bem comum. Principalmente naquele momento que a gente acabou de sair de uma calamidade pública, né? Então nós devolvemos dinheiro. Aí, para fazer justiça, é o seguinte, esse dinheiro foi guardado no mandato do Renê, presidente da Câmara. Ah, sim. Então foi na época do Renê que depositou, esse dinheiro foi guardado, aí tivemos a oportunidade de devolvê-lo. Então, graças a Deus, cumprimos mais essa... Mas esse bom senso é o mínimo que se espera desses cargos. E esse dinheiro é destinado para a construção da sede. Então, a gente, como mudou a lei, então a gente pode perder, entre aspas, as esperanças que a sede vai sair dali? Ou a sede não vai ser construída? Porque o pessoal falava muito em construir ali onde vai ser a praça, aqui em frente ao fórum. Todo mundo falava que ia ser ali, que não sei o quê, que a Câmara ia passar para lá. A gente vê que não é essa a realidade mais, né? Não é. Ali vai ser uma praça, né? Uma praça centenária. Eu tive a oportunidade, o Orlando mostrou outro dia, em 3D lá, a praça, uma coisa... linda, né? Se ela ficar 90% do que eu vi lá, já vai ficar uma praça... A quantidade de IP que tem ali já vai ficar maravilhoso, né? É verdade. Então, o que acontece? A necessidade... Nós temos, por exemplo, nosso plenário da Câmara comporta... todos os nossos trabalhos e talvez um dos plenários mais bonitos que tem no estado de Minas Gerais. A nossa Câmara é como se fosse uma réplica da Câmara de Belo Horizonte. Então, sim, nós temos um plenário que atende. Nós estamos na área central, que já é muito difícil você levar alguém para assistir uma reunião da Câmara. É verdade. Imagina se a minha Câmara, por exemplo, a nossa Câmara, for lá do lado da rodoviária, lá onde é que vai fazer o fórum, lá naquele lado. Aí é que não vai ninguém mesmo. No caso nosso, na Câmara, você tem que trombar nelas, tem que entrar mesmo se for sem querer. Nem que seja para xingar alguém, mas para você ver o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, eu não vejo com bons olhos você mudar a estrutura. Eu acho que a Câmara deve partir para um processo, no próximo mandato talvez, para que faça um plano de trabalho, e o Max tentou fazer isso, uma pena que na época nós achamos que não fosse o interessante, assim, o Max idealizou, a cada presidente vir cumprir uma etapa. Mas eu acho que para a gente sair do aluguel, por exemplo, e ter as nossas salas, que o plenário ali comporta muito bem, é uma opinião minha, claro que outros vão ter outra opinião diferente, eu acho que a gente tinha que começar um mandato, quem entrar na nova legislatura, faz um plano, começa no primeiro ano, e aí vai no primeiro, no segundo, no terceiro, para no último ano você terminar, de tal forma que você não compromete a renda da Câmara, a renda não, o repasse da Câmara, que nós não temos renda, né? Um que nós planejamento. Tem que ter um planejamento. Como não adianta... se fosse um PPA, que seria de 4 anos, sim, plurianual. Um modelo que eu gostaria assim, pode ser, isso. Você tem que fazer é isso mesmo, você tem que fazer essa previsão para essa construção durar 2, 3 anos. Entendi. Por quê? Por exemplo, eu devo devolver no fim do ano, a Câmara devolve para a Prefeitura no fim do ano, no mínimo uns 2,5 milhões. Sim. Esses 2,5 milhões, com aqueles 2,5 que nós conversamos aqui, mais o Léo que devolveu ano passado, perde 2,5 milhões também, só aí era 7,5 milhões, nós fazíamos um prédio. O pessoal fala muito da questão que ia ser no cinema, quer dizer, o pessoal fala tanto, né, Arnaldo? Só lero. Porque fala também, você falou da importância de ser ali por ser um lugar central e muito bonito, bem estruturado. Muito. E aí há as críticas, porque o povo ainda não tem uma educação política consolidada de ficar misturando o executivo com o legislativo. Mas isso aí é uma questão de educação. A gente pode esclarecer as pessoas que não é desse jeito, né, Arnaldo? Verdade. Então, isso não seria o motivo principal para a Câmara sair dali, né? Não seria esse. E há momentos, hoje, por exemplo, nós temos uma cidade com arrecadação muito boa. Hoje é possível planejar isso. Mas, por exemplo,
o mandato, volto aqui do Alex prefeito. Sim. Houve um momento que o Alex pedia, pelo amor de Deus, para a gente devolver um dinheiro no meio do mês, porque nessa faltava fase. para alguma coisa. Eu lembro que uma época que entrou um pessoal do concurso, teve que sair uns contratados, não tinha dinheiro para pagar a indenização. Aí eu falei, Alex, nós temos na Câmara um dinheiro que eu vou te devolver no fim do ano, vão antecipar, eu te devolvo. Ele falou, então devolvo, pago a indenização de todo mundo. É verdade. Então, assim, essa realidade de 2018. 2018. Hoje a realidade 17, é outra, pode se pensar. Verdade. Não. Eu falo que é tanto assunto que eu queria perguntar, depois se puder voltar. Volte, dia ainda pode quero convidar, que eu venho com prazer. Escutei você falando sobre isso, da importância de a gente um dia contar, que você fala assim com muita coragem. Eu achei interessante isso, que para você, na sua opinião, o Alex foi o melhor prefeito, não sei se eu estou errado, me corrija. Eu já escutei você falando isso, assim, que para mim é o melhor prefeito que até hoje você viu. Eu acho que tem a ver com a questão da arrecadação, porque eu lembro que eu participei desse processo. Eu fui para Brasília, eu fui naquele ônibus dos funcionários, porque eu acho muito importante. Eu sabia do que ia acontecer no futuro, então eu participei. Eu estava lá no Salão Verde. Então eu queria um dia, quem sabe, você voltar com ele aqui. Eu vou fazer um convite para ele, para a gente conversar sobre esse processo. Com muito prazer. Queria a gente falar dessa questão da arrecadação e por que Itabirito hoje está recebendo tanto, né? Então, assim, eu acho que isso é super importante, Arnaldo, assim, a gente falar para o futuro, que eu falo que se eu quiser falar, eu acho que eu viro a noite aqui conversando de política, que eu gosto demais. Mas aqui, você falou do Max, eu lembrei de uma coisa aqui. Ontem eu recebi a Eliana aqui, semana passada, quarta-feira passada, eu recebi a Eliana aqui, a Eliana, a diretora do SEMI, inclusive, um abraço, Eliana, para mim, excelente diretora. E a gente falando da questão da educação política, e o Max tem um projeto, parece que é na Câmara, que está parado hoje, que é a Escola do Legislativo. E ele linka muito com aquele projeto do Paulinho, que eu gosto muito, que é a Escola Vai à Câmara. Então, não vou perder essa oportunidade de fazer essa pergunta para você. Assim, Arnaldo, hoje, por exemplo, se eu, enquanto cidadão comum, se eu reunir com as diretoras, com as pessoas que têm engajamento, o que falta para a gente colocar isso e voltar com esse projeto em ação, assim, de ter o vereador por um dia? Verdade. A Câmara hoje, ela teria condições de acolher novamente esse projeto? Nós estamos chegando nesse momento. Inclusive, a Júlia, que trabalha coordenação do núcleo de coordenação de juventude na prefeitura, me esqueci o cargo, me cobra isso todo dia. Nós precisamos fazer isso, eu preciso fazer assim. Eu falo assim, o tempo da Câmara hoje é um tempo de reestruturação. Sim. Não adianta eu começar... eu tentei a Libras, achei que era março, foi agora. Achei que eu ia começar em janeiro fazendo identidade, consegui um mês atrás. Estava tentando fazer um elevador para o cadeirante descer ao plenário, começamos a pensar em fevereiro, até hoje nada, não consigo fazer esse ano. Agora já optamos por uma plataforma do lado de fora, para ver se fica mais barato, mais rápido. Também não consigo. Então, para algumas coisas... eu tive a sorte de dar certo, para outras coisas eu tive a incompetência de não fazer andar. Entendi. Essa, por exemplo, é uma delas. Então eu não estava querendo assim, sair em muitas frentes. E você já está com bastante, porque se você começa a abrir muito leque, você faz tudo mal feito. Entendi. Então estou querendo estrutura uma coisa, pula para outra, pula para outra. Infelizmente, o mandato é um ano. Ou felizmente também, porque um presidente bom num ano, o tempo é curto. Mas aguentar um presidente ruim também em 2 anos, Deus me livre. Mesmo. Então, assim, depende muito. E eu não diria nem assim se eu sou bom ou ser ruim. Aliás, não vim no mundo para ser bom nem ser ruim. Vim para ser justo. Eu tento ser o tempo todo trabalhar em cima disso. Mas eu devo isso, eu devo um retorno. Devo isso para a Júlia, devo para essas pessoas. Inclusive, eu estou assim... o dia que quiserem a Câmara, levar a turma, conversar, né? Vai ser porque muito bem recebido. Eu fiquei muito encantado com um projeto aqui no Paraná, que é o Vereador por um Dia, que tem a ver com a Escola do Legislativo. E já existe o projeto, né? Existe. Quem sabe, então, até o final desse mandato, né, desses 4 anos, né? Quem sabe os outros presidentes podem também acolher, né, Arnaldo? Até o final desse ano, alguma coisa vai evoluir. Então tá mas bom. Pouco, não vai ser nada aquele passo grande a ponto de resolver, não. Mas vão abrir as portas para que ano que vem seja fechado. Principalmente nessa parceria que a Júlia tanto me cobra. Nossa, acho que ela está até estressada comigo, que ultimamente já não está cobrando mais, não, né? Porque ela viu que não andou. Mas o momento está próximo. Arnaldo, assim, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação hoje aqui, assim, espero que você volte, né, principalmente para falar da evolução do CAC, que você falou que vai ter os serviços, né, que vai evoluir para essa questão da carteira, né, carteira de habilitação. Fiquei muito feliz, né, a gente agora tem a identidade e vai ter a de habilitação. Também para falar de outros momentos da política que a gente viveu ali, né, que essa arrecadação, que se você depois aceitar o nosso convite para você voltar. Então, assim, queria
queria te agradecer imensamente e queria que você falasse para as pessoas que estão te assistindo, assim, desse um recado para as pessoas, né, em relação ao seu mandato, em relação ao serviço do CAC, né, para procurar da forma mais acessível possível. Eu quero, né, encerrando, eu te agradecer, Luciana, pelo convite, me colocar à disposição quantas vezes precisar para a gente estar aqui conversando sobre qualquer tema. Ótimo. Eu gosto muito dessa conversa que você não prepara. Qualquer pergunta a gente tem que ter resposta, ou ter humildade de trazer depois. Não sei, né? Agradecer aqui o Hugo, a equipe técnica que está aqui apoiando. A gentileza, né, de ser recebido aqui. Quão gostoso ter esse ambiente, muito bonito. Obrigada. Isso enriquece muito essa comunicação. Isso, inclusive, me empolga a fazer qualquer ação minha. Entrar para a rede, quem sabe? É verdade, sim, eu preciso disso também. E dizer a todos que dependem do serviço da Câmara, que depende dos nossos trabalhos, depende das votações, depende de uma dinâmica que nós temos trabalhado todos os dias, o dia todo para isso acontecer. Não temos preguiça, tem equipe preparada para isso. Algumas coisas não andam como a gente imagina, algumas coisas nós temos mais dificuldade, mas assim, nós vamos errar algumas vezes lá na presidência, nesse mandato. Erramos muitas vezes, mas nenhum dos erros vai ser por omissão. Ótimo, essa Arnaldo. é a mensagem que eu quero deixar e agradecer a todos e colocar sempre à disposição para um bate-papo. Que ótimo. Muito obrigada, Arnaldo. E a gente vai chegando agora ao final, gente. E antes de chegar ao final, não posso deixar de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? Esse projeto maravilhoso aqui do Agito Mais, no programa Entre Elas, que hoje está cá entre nós, é Arnaldo. Isso. Falando, mas a gente falou bastante da questão feminina que hoje foi muito bom, né? Então, graças a essas pessoas, esses empreendedores hoje, que é a Global Leader, como eu falei, que é produto da terra, são pessoas empreendedoras. Você que tem a sua internet lenta, que está pagando caro, vem aqui para a Global, gente. Eu acho que é um serviço de qualidade, de agilidade. Você não pode perder. Você é insistente nisso. Global Líder, é a internet de Itabirito e da região dos Inconfidentes. Rede Pede para Sair, que é a sorveteria. E eu não sei falar a palavra, são vários... Açaiteria. Um dia, quem sabe, eu aprendo. Realmente, né, uma rede muito boa, né? As pessoas gostam de ir lá. É lá que tem aquela gangorra que o pessoal tira foto. Então, a gente já conhece ali nas redes sociais. Então, quem quiser ir lá tomar um açaí, um sorvete, sentar naquela gangorra para tirar uma foto, fica bonito, Arnaldo. Vai lá, você já foi? Não, foi não. Um dia vai lá para você tirar essa foto lá. Quem sabe você colocar na sua rede social. Roberto Preto, que é assim, né? O restaurante que é uma tradição na nossa cidade, é o bar, né, que tem uma tradição na nossa cidade, sempre com os melhores tiragostos, cerveja gelada, bebida. Então, assim, já está consagrado, também acreditando nesse projeto aqui do Agito Mais. Mercearia Itabiri também, um comércio tradicional na nossa cidade, né? Que é aquela coisa do interior, né, Arnaldo? De levar, de dar aquele bate-papo. Então, a mercearia, o próprio nome já fala, né? Remete à questão mineira. Então, a Mercearia Itabiri também acreditando no nosso trabalho. Bendito Bar, que é o ponte da nossa cidade, né? Hoje todo artista quer ir lá tocar, as pessoas também querem ir lá curtir. O Giovanni e a Mariana, que recebe todo mundo, né? Tanto o artista quanto os clientes de uma forma tão, assim, agradável, né? Então, parabéns para eles aqui, acreditando aqui no nosso trabalho. Zup Santos Imobiliária, que é aqui no prédio, gente, para quem quiser vir aqui, um aluguel acessível, imóvel, não é o sonho da casa própria. Vim aqui no prédio aqui do Postuário, aqui no 3º andar, você vem aqui para conversar com a Zup Santos Imobiliária. Então, eu queria agradecer, sinceramente, assim, a oportunidade de estar aqui hoje, através desses patrocinadores, né? A pessoa também do Hugo, da nossa diretora Letícia, ao João aqui também, porque é muito difícil, né? Até chegar esse momento, assim, começa a gravar, ou então está ao vivo, é muito trabalho, né? É uma coisa, assim, para o nível que hoje o Agito Mais quer levar, né? Eles estão trabalhando muito. Então, eu queria agradecer também a essa disponibilidade, esse sonho que eles estão acreditando. Então, pessoal, você que está aqui até agora nos assistindo, eu tenho certeza, né, que vai ser uma audiência muito boa, que todo mundo quer saber sobre a questão da Câmara e esse serviço que hoje a Câmara está trazendo novamente, que é a confecção, né? Confecção, a palavra? Confecção. Das identidades. Então, até a próxima quarta e todo mundo fica com Deus e até mais. Obrigada.